Como a gente disse, Israel retomou os bombardeios contra Gaza, alegando resposta à recusa do Hamas em libertar reféns. O grupo acusa os Estados Unidos de terem dado aval para os ataques e responsabiliza Washington pelas mortes. Enquanto isso, o governo Trump intensifica ações militares no Oriente Médio com ataques no Iraque, na Somália e no Iêmen, aumentando a instabilidade na região. Para entender as implicações dessas movimentações e o que pode acontecer daqui para frente, conversamos agora com o internacionalista Augusto Teixeira. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a toda a audiência. Obrigado pelo convite. Augusto, essa nova ofensiva de Israel contra Gaza significa então que a gente não pode mais acreditar nesse cessar-fogo? Ou você acredita que ainda há chance de um novo acordo? Rafael, existe chance da tentativa de sustentação de algo do cessar-fogo. É importante entender que a escala dos ataques de ontem, especialmente relacionada ao conteúdo político por trás dele, que é voltado, de um lado, à destruição de lideranças civis do Hamas, inviabilizando a sua governança futura, e de outro, na perspectiva interna israelense, a tentativa de criar condições para a sustentação do governo, especialmente com o retorno do Ben Gvir e de seu partido à coalizão, demonstra que existe um ímpeto forte por parte do governo israelense atual, sob o gabinete de Benjamin Netanyahu, de sustentar essa dinâmica de violência e força como instrumento importante da concepção dos seus objetivos políticos. Entretanto, dentro de Israel, a pressão pelo cessar-fogo e, em particular, pelo retorno dos reféns, ela é gigantesca. E ela pressiona não apenas o governo, mas também outros órgãos do sistema político israelense, colocando uma enorme pressão e dividindo o país em relação a como proceder em relação à crise em Gaza. Por outro lado, os países do entorno, especialmente aqueles que são negociadores e que apoiam o processo de cessar-fogo, foram profundamente hostis à retomada das hostilidades por parte de Israel, o que em grande medida pode colocar a situação política do país no contexto do Oriente Médio difícil, na perspectiva de encontrar apoio para além dos Estados Unidos para a sua retomada da ação de força dentro de Gaza. Por outro lado, o cessar-fogo ele também serve como um instrumento de barganha pelo próprio gabinete de Netanyahu. Em que sentido? De um lado, ele, em grande medida, argumenta pela necessidade dessa interlocução para retornar os reféns e, por outro, utiliza de violência como uma forma para aumentar o custo da ação do Hamas, especialmente fazendo com que eles entreguem os reféns, algo que vem sendo paralisado em virtude da dificuldade de interlocução entre esses dois atores. O fato é que tanto os Estados Unidos como parte dos negociadores veem o cessar-fogo como algo importante, especialmente para buscar a criação de situação de paz na região e de reconstrução de Gaza, mas, por outro lado, para Netanyahu, a sustentação da guerra e do conflito é igualmente percebida como uma forma de sustentar o governo e a sua coalizão. Na corda bamba fica a população civil de Gaza, entre o Hamas e entre o gabinete de Netanyahu, que utiliza da violência como instrumento de sustentação e sobrevivência política. A gente viu aí também, né, que o Hamas disse que os Estados Unidos sabiam dos ataques, que eles são responsáveis, inclusive, pelo que aconteceu. Como é que isso piora a relação dos americanos com esses países no Oriente Médio, principalmente diante desse novo governo Trump? Veja, piora muito pouco, porque é notadamente que tanto Estados Unidos e Israel compartilham informações de inteligência, ações militares em geral elas são comunicadas, existem canais de comunicação entre os dois países que são aliados estratégicos de longa data. Por sua vez, a administração Trump vem envidando esforços no sentido de tentar aprofundar algo que a administração Biden tentou por muito tempo sem sucesso, que era a tentativa de estruturação de um cessar-fogo. O fato é que, tanto para os Estados Unidos como para Israel, a situação política e estratégica do cessar-fogo ela é muito desconfortável, porque, de um lado, quando a guerra em Israel ela vai à ofensiva após o 7 de outubro de 2023, o objetivo era basicamente o seguinte: de um lado, retornar os reféns a casa e, do outro, destruir o Hamas militarmente. E o que temos agora com o cessar-fogo na primeira fase, agora sobre a perigo, é que, de um lado, o Hamas continua gerenciando Gaza, recompôs parte da sua capacidade militar, pelo menos de mão de força de combate básica, e, por outro lado, os reféns, em sua completude, não foram entregues para Israel. Inclusive, o processo de troca de prisioneiros por reféns foi interrompido, ou seja,
politicamente, a situação é de derrota estratégica por parte de Israel em relação ao Hamas. E isso é muito difícil de digerir, especialmente quando no gabinete, em um sistema parlamentar de coalizão, você tem partidos de extrema-direita que são contrários a qualquer tentativa de negociação em relação ao Hamas em particular. Nesse sentido, a posição do governo Trump é de uma ambivalência. De um lado, ele apoia de forma irrestrita Israel, inclusive liberando armamento que tinha sido bloqueado pelo Biden, especialmente no tocante a bombas, mas, por outro, faz uma pressão e um diálogo forte no concerto regional, especialmente ao lado da Arábia Saudita e do Catar, no sentido de tentar buscar pontes entre os atores de forma a tentar mediar a situação. O fato é que ainda é possível tentar resgatar algo da primeira fase do cessar-fogo, algo que foi inclusive proposta como uma postergação por parte do enviado americano para a região e que foi, pela ação israelense agora, de certa forma, recusado. O grande ponto é que, para a administração americana, é de interesse que ocorra algum tipo de mediação. Mas, por outro lado, a própria reportagem, Rafael, que vocês colocam, deixa muito claro que os Estados Unidos estão encontrando no uso da força no Oriente Médio, especialmente contra os Houthis, uma forma também de pressionar outro ator estratégico, que é o Irã, em relação ao seu programa nuclear. Ou seja, o governo Trump, na sua ambivalência, ele trabalha de um lado com a tentativa de se mostrar como um peace broker, alguém que traz a paz, mas do outro, como alguém que não irá escusar em usar da força e da violência militar como uma forma de fazer valer o seu interesse na barganha do campo internacional. É por isso que é uma situação extremamente delicada e que o retorno à estaca zero, do retorno à guerra, ela é, de certa forma, o pior dos cenários possíveis. Quanto essa ambivalência do governo Trump pode, inclusive, levar a uma guerra maior na região? A gente viu recentemente, inclusive, o Trump, chamando o Zelensky de ditador, já falando ali em outro conflito. Agora a gente vê aí o próprio Hamas acusando os Estados Unidos de estarem envolvidos. Quanto essa ambivalência que você tocou bem aí pode trazer mais problemas para aquela região no Oriente Médio, já que ela depende tanto ali dessa presença do governo americano? Rafael, erros de cálculo podem ocorrer e nem toda estratégia ela é plenamente colocada a termo e os seus resultados nem sempre são entregues. O que nós vemos agora é a administração americana jogando um jogo muito arriscado. De um lado, sabe-se que Israel conseguiu lograr contra o Hezbollah no Líbano, contra especialmente o governo de Assad, que era ou sustentava um corredor logístico importante para o Irã, do chamado Anel de Fogo, foi um sucesso estratégico. Mas internamente, especialmente em Gaza e Cisjordânia, a situação não é uma situação de vitória por parte de Israel, é uma situação extremamente complicada que divide a sociedade e coloca a sobrevivência do Estado judeu em uma situação muito complicada em relação ao seu futuro. Assim sendo, essa escalada de ações do Trump, especialmente contra os Houthis e sinalizando a questão do Irã, pode escalar para um conflito maior envolvendo Estados Unidos e Irã. Por outro lado, é importante que se entenda que existe uma relação positiva entre Estados Unidos e a Arábia Saudita, que é talvez o principal país dentro do Oriente Médio, no mundo árabe, e que em grande medida existe um entendimento da tentativa de normalização de relações entre Israel, a Arábia Saudita e outros países da região, o que em grande medida pode ser capitalizado no contexto do enfraquecimento brutal do Irã nos últimos anos. Assim sendo, a possibilidade de uma guerra regional de larga escala, interestatal, creio eu, ser muito mitigada, a não ser que tenhamos um cenário de ataque direto contra o Irã por parte dos Estados Unidos ou Israel, que possa gerar um conflito interestatal em larga escala com potenciais reverberações regionais. Mas, de um lado, tem-se a situação muito severa envolvendo a Síria, que em particular o HTS teve conflitos de fronteira importantes contra o Hezbollah, inclusive com trocas de foguetes e prisioneiros feitos na região de fronteira, ou seja, é uma situação muito complicada, mas a guerra interestatal em larga escala não é de interesse de nenhum dos atores e, em grande medida, aquele que mais poderia potencializar um conflito como esse, no momento, se vê muito fragilizado, que é o Irã. Por outro lado, os Estados Unidos, sob a administração Trump, não tiram da carta do baralho a possibilidade de emprego violento de ampla capacidade militar para fazer valer os seus interesses. Por sua vez, aquilo que ocorre contra os Houthis na região
do Mar Arábico é importantíssimo como uma forma de sinalizar força, pressão, não apenas contra os Houthis, mas especialmente sinalizando para o Irã, Rafael. E a gente vai seguir atento em relação a isso. Muito obrigado pela tua participação aqui no Boletim. Muito obrigado pelo convite, privilégio meu falar com o público do Metrópolis.